Olá, sejam bem-vindos. Então, hoje estou cá para falar deste magnífico aparelho que é o Atmosphere Sky, como eu já tinha mostrado num pequeno vídeo que eu já publiquei. Eu não dei sequência a essa publicação que eu tinha feito, precisamente porque o aparelho esgotou e teve esgotado durante mais ou menos mais uma semana e meia. E neste momento está disponível, não se sabe por quanto tempo. Acho que é um estoque limitado, é normal, porque nesta fase está a ter bastante procura. Ele já tem tido bastante procura. E nesta fase ainda está a ter mais procura. Portanto, o conselho que eu deixo é, se estiverem interessados, porque eu aconselho, isto não é um aparelho só agora para a época do Covid, isto é um aparelho para a vida inteira. Eu comprei-o precisamente por causa disso, é para ter ar puro para o resto da minha vida, dentro da minha casa. Pronto, é um conselho que eu deixo. Se estiverem interessados, não percam tempo, porque mais cedo ou mais tarde ele vai esgotar novamente. Hoje vou falar mais ao pormenor deste aparelho. Para que serve este aparelho? Serve precisamente para purificar o ar. E eu comprei este aparelho precisamente porque achei que, não só nesta altura em que estamos a passar desta pandemia, em que temos que respirar um ar cada vez mais limpo e menos poluído e menos contaminado, mas também precisamente porque, caso as pessoas não saibam, as nossas casas são em média 5 vezes mais poluídas do que o ar da rua, por incrível que se pareça. Derivado precisamente aos contaminantes que nós temos dentro das nossas casas. Não digo eu, porque eu já substituí a maior parte desses contaminantes por outros produtos, que são produtos orgânicos, mas de qualquer forma continuo a ter aqui alguns em casa, como por exemplo o gás, os aparelhos com gás aqui em casa, e caso não saibam, o gás é um dos contaminantes que também nós temos, em que está incluído naquele tipo de partículas que são as chamadas micropartículas, ou seja, são aquelas partículas que nós não conseguimos ver a olho nu. E essas partículas, há estudos que indicam cada vez mais que causam danos muito grandes a nível do nosso organismo. Então, porque é que as nossas casas são muito mais poluídas do que o ar que nós respiramos lá fora? Precisamente porque, derivado aos produtos, por exemplo, produtos de limpeza, detergentes para a louça, produtos para tomar banho, lavar a roupa. Apenas alguns exemplos. Vocês podem ver pela quantidade de produtos que consomem em vossa casa e o tipo de produtos que forem, e aí por aí podem ver a quantidade de contaminantes que vocês têm na vossa casa. Esses contaminantes são contaminantes que não se veem a olho nu, como eu estava a explicar. Eles vão ficar aonde? Vão ficar precisamente nas nossas roupas, porque por serem químicos eles não se vão diluir com a água, vão ficar nas nossas roupas. Daí que as pessoas às vezes comecem a ter alergias, comecem a ter comichões e outro tipo de doenças. Também, por exemplo, os detergentes da louça, que é uma coisa que as pessoas não se apercebem, ficam agarrados à nossa louça. Por muito que vocês lavem e limpem, os químicos vão lá ficar agarrados, e à medida que vocês forem comendo, estão a comer esses contaminantes. Temos outro tipo de contaminantes que não têm propriamente a ver com estes produtos, como por exemplo os ácaros, os bolores e outro tipo de bactérias que existem dentro das nossas casas. Portanto, este aparelho eu comprei precisamente para combater esse tipo de contaminantes. Que benefício é que eu tenho sentido? Posso dizer que eu, quando acordo, faço o exercício numa bicicleta elíptica que tenho aqui em casa. Antes de começar a usar este aparelho, eu sentia que faço em média entre 30 a 35 minutos de elíptica aqui em casa. O que é que acontece? O que é que eu sentia? Sentia que, passado 10 minutos, mais ou menos, ou até antes dos 10 minutos, já parecia que eu estava super cansado. Porque começava a sentir as partículas, a respirar as partículas, começava a sentir a garganta arranhar com o pó e com essas partículas que nós não vemos. Desde que comecei a usar o aparelho, sinto muito mais resistência, sinto que consigo render muito mais a nível do treino. E não só. Nós, à medida que vamos fazendo exercício, vamos transpirando, vamos soltando as gotículas precisamente por causa da respiração. E precisamente o aparelho, o Atmosphere Sky, ele filtra todo esse tipo de partículas. Ele filtra partículas 30 mil vezes inferiores ao tamanho de um fio de cabelo. Ou seja, vocês já podem imaginar. São coisas que a gente não conseguimos ver a olho nu. Há uma lista de 300 contaminantes que elimina vírus, bactérias, pólenes, outro tipo de contaminantes, por assim dizer. Pronto, outros benefícios que eu tenho sentido. Este aqui é o meu espaço de trabalho, e passo o dia aqui a trabalhar, e ele está sempre do meu lado a trabalhar. Estou sempre a respirar um ar puro, um ar limpo, que ele vai detectando precisamente estas partículas e ele vai automaticamente eliminando. Ou seja, quando eu vou dormir, tem um modo noturno, que é, por exemplo, este botãozinho que eu carrego aqui,
e ele fica a noite inteira a trabalhar, num modo silencioso, e vai sempre filtrando daquele lugar. O benefício é que eu comecei a sentir, sinto que quando não acordo com aquele cansaço, com aquele esgoto, parece que estou esgotado, parece que acabei de fazer uma maratona, não é? Porquê? Porque se nós estamos a dormir e estamos a respirar as bactérias, os ácaros, os contaminantes, todos, o nosso corpo está em esforço, está a respirar em esforço. Se o ar for limpo, não. Respira naturalmente e nós dormimos de uma forma natural e de uma forma muito mais tranquila. É o que eu tenho sentido. Também tenho sentido benefícios, por exemplo, quando eu vou cozinhar, ele elimina os odores. Odores de comida, dos animais, por exemplo, e também do tabaco e outro tipo de odores. Pode ser usado em todos os locais em que estejam pessoas, de preferência espaços fechados. Posso-vos dizer que, por exemplo, para um espaço de 45 metros quadrados, ele filtra e purifica o ar em cerca de 7 minutos. Esta sala onde eu estou é mais ou menos à volta de uns, 2 minutos menos que ele purifica o ar todo. Outros benefícios, por exemplo, que as pessoas podem ter. Pessoas que sejam asmáticas. Os benefícios, qualquer pessoa deve ter um aparelho destes. Eu aconselho que eu deixo. E também, principalmente, pessoas asmáticas, pessoas que são alérgicas, têm qualquer tipo de alergia. E outra coisa, reparem nisto que eu descobri isto há pouco tempo. Há estudos que indicam que até aos 6 anos de idade, os alvéolos pulmonares ainda se estão a formar. Quem tem crianças é fundamental que tenha este aparelho. E há estudos que indicam que as crianças, de uns tempos para cá, têm sentido cada vez mais dificuldades em respirar por causa da poluição e dos contaminantes. E isto depois vai-se refletir também na fase adulta, não é? Porque nós começamos a ter dificuldades em respirar na fase adulta. E depois o que é que acontece? Temos que levar oxigênio e outro tipo de situações. Os hospitais de Singapura, entre março e abril, receberam 250 aparelhos destes e têm estado a usá-los. Se este aparelho é usado num hospital, por alguma razão é. Entre os vírus que elimina os vírus da família coronavírus e do tipo SARS, como vocês depois podem ver na lista de contaminantes. Portanto, meus amigos, é um aparelho que eu recomendo vivamente. Portanto, meus amigos, mais uma vez, uma excelente sugestão, um abraço e cuidem da vossa saúde.